Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Moradores de Regência fazem protesto pedindo providências antes da chegada da onda de rejeitos que desce pelo Rio Doce. Técnicos da Samarco e Prefeitura de Linhares fazem levantamento para a instalação de barreiras de proteção na foz do rio. Loja de artigos para pesca é alvo de ação do Exército e da Polícia Civil em Linhares. CPI da Câmara vai investigar denúncias de irregularidades na distribuição da merenda escolar. Aprovados em processo seletivo para a área da saúde são convocados pela Prefeitura de Linhares. Confira uma entrevista com o advogado Miguel Sabaini. Ele fala sobre os direitos do consumidor. E o esporte, é claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Moradores da comunidade de Regência fizeram nesta terça-feira um protesto e pediram providências para os impactos que a região poderá sofrer com a chegada da onda de rejeitos das duas barragens que se romperam em Minas Gerais. Eles se reuniram com representantes da Samarco e da Prefeitura de Linhares para acompanhar as providências que estão sendo tomadas na foz do Rio Doce. Com faixas e cartazes, um grupo de moradores protestou pelas ruas da vila. À medida que a onda de rejeitos do rompimento das barragens em Minas Gerais avança pelo Espírito Santo, aumenta a apreensão dos moradores da foz do Rio Doce. A gente está reivindicando pela vida, porque sem Rio Doce, sem água, não tem vida. E isso que está descendo, todos nós sabemos, é uma coisa muito agravante, vai acabar com tudo, não tem como. Não só resíduo tóxico, como matéria morta que vai apodrecer aqui na foz do rio. E a gente vai perder nosso rio para o turismo e vamos perder nossas praias, que a gente tem ondas, são as melhores ondas do Brasil. A quarta melhor onda do Brasil está em Regência hoje. Isso tem um valor que não dá nem para mensurar. Durante a manhã, técnicos da Samarco e da Prefeitura de Linhares se reuniram para discutir os planos de contenção dos resíduos que devem chegar à região nos próximos dias. Foi feito um nivelamento das informações, essas mesmas que têm sido divulgadas, do que tem acontecido nos municípios vizinhos com a chegada desse material. Nossa equipe acompanhou o grupo de especialistas pela foz do Rio Doce. Por enquanto, eles fazem um levantamento de toda esta área e, em seguida, devem começar a instalação dos equipamentos que irão ajudar a controlar o fluxo da lama. Máquinas também trabalham a todo vapor para, mais uma vez, tentar abrir a foz do Rio Doce e, assim, fazer com que os rejeitos sejam direcionados rapidamente para o mar quando atingirem o local. Por causa do mar revolto, várias tentativas de retiradas da areia dessas dunas naufragaram. Aqui neste ponto, uma balsa tombada que tentava tirar areia para fazer a ligação entre rio e mar, mas acabou não funcionando e ela agora está tombada devido à maré baixa. E em Colatina, onde a onda de rejeitos deve chegar na noite desta terça-feira, durante o dia foi feita a distribuição de caixas d'água pelos principais bairros da cidade. A instalação das caixas d'água começou na manhã desta terça-feira. As caixas vão servir para fazer a distribuição complementar de água potável para a população. Equipes da Prefeitura, Exército e Defesa Civil estão juntos nesse trabalho. São 52 postos de distribuição de água potável distribuídos em vários pontos da cidade. Segundo a Prefeitura, os postos foram definidos estrategicamente para atender várias regiões. De acordo com o coronel da Defesa Civil Estadual, formas de captar água foram planejadas, mas a população precisa economizar e evitar o desperdício, já que o abastecimento não será de 100%. A gente tem alguns planejamentos de formas de captar água para tratar e fornecer à comunidade, que não seja a captação do Rio Doce. Claro que essas formas de suprimento a gente não consegue dar a demanda de água proveniente do doce, mas a gente quer atingir um limite que seja superável pela população. Claro que não vai faltar água para beber, não vai faltar água para fazer o alimento. Por outro lado, o banho, aquele banho demorado, diário, para outras atividades, lavar roupa, pode ser que a gente tenha dificuldade dessa água. Por isso que a gente aproveita o momento também e pedir o apoio da população para que dê essa resposta para a gente. Evite o desperdício, é o contrário, poupe bastante água nesse período. A gente está trabalhando com essas opções, perfuração de poços, captação de água de lagoas para tratar, o reservatório de água também. A gente está fazendo uma campanha paralela de água mineral.
Então, quando as coisas se tornarem assim, mais difíceis, a gente entra com água mineral e vai fazendo o abastecimento paralelo. Nunca a gente vai conseguir dar o mesmo suporte que o Rio Doce dá para a gente, mas a gente tem certeza, com o apoio da população, que a gente vai passar essa fase ruim da melhor forma possível. O capitão do Exército explica como será o processo de distribuição de água. 18 equipes do Exército vão coordenar a distribuição. Cada morador deve levar o seu recipiente para armazenar a água. Serão 50 litros por pessoa. Então o Exército ele já está distribuindo as equipes de forma descentralizada, equipes constituídas com comandantes, mas os bairros já estão sendo reconhecidos e a população vai ser abastecida com 18 equipes, coordenando as 44 caixas de 10 mil litros. Hoje haverá uma reunião com os líderes comunitários para explicar o funcionamento de cada local, de cada caixa, como a família poderá ter acesso a essas caixas, e o Exército estará lá previamente para poder organizar as filas e distribuir normalmente a água para a população. As caixas serão abastecidas pelos caminhões-pipa. Então haverá caminhões-pipas que estarão no trabalho de reabastecimento da estação de tratamento de água até as caixas de água deslocadas nos bairros. Os rejeitos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, devem chegar a Colatina na madrugada desta quarta-feira. Assim que a lama chegar, o abastecimento de água será interrompido. Pois é, que bom, né, que essas providências estão sendo tomadas e a gente espera que a região sofra o menor impacto possível em relação a esta lama que desce pelo Rio Doce. Mudando de assunto, na sessão da Câmara Municipal de Linhares desta segunda-feira, foi definida a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que irá apurar supostas irregularidades na distribuição da merenda escolar aqui em Linhares. O vereador Tarcísio Silva foi escolhido como presidente da CPI. Marcelo Pessotti, o relator. Os membros da CPI serão os vereadores Pastor Miravaldo, Zeca Correia e Edmar Vitorazzi. O primeiro encontro dos membros deste grupo já acontece nesta quinta-feira, às 4 da tarde, na Câmara Municipal. A denúncia de que há irregularidades na distribuição da merenda escolar nas escolas públicas do município partiu do presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Ricardo Jovita. A comissão tem até 180 dias para concluir a investigação e apresentar um relatório sobre o assunto. Chegou a hora da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Vamos conferir. Olá, pessoal! Hoje, não podemos deixar de mencionar os impactos econômicos do rompimento da barragem da Samarco em nossa região. Trata-se de um verdadeiro drama com o nosso tão amado e querido Rio Doce. A lama já está no estado do Espírito Santo e em breve chegará à Foz do Rio Doce em Regência. É lamentável o ocorrido, fruto sim de uma irresponsabilidade. A Samarco não ter previsto e nem sequer ter um plano para uma situação dessas é inadmissível. Isso de uma grande empresa que teve um lucro líquido de 2,8 bilhões de reais no ano passado e se vangloria em seus relatórios de gestão de ter um ótimo sistema de gerenciamento de riscos. É claro que a empresa será responsabilizada e terá que pagar uns milhões, talvez bilhões de reais de indenização. A questão é que o reparo material não irá recuperar todo o estrago causado no meio ambiente. Os impactos econômicos em nossa região serão enormes. A atividade pesqueira está totalmente comprometida, o turismo está afetado, a agricultura e a pecuária também, o que consequentemente afetará o comércio e o setor de serviços. Além disto, temos um impacto enorme na captação de água, que é um insumo básico para a sobrevivência humana e também para as empresas de nossa região. E todo esse impacto causado não por uma tragédia natural, mas sim por negligência humana. Isto é o mais dolorido. Que sirva de aprendizado e lição, de forma que esse tipo de situação nunca mais ocorra. Espera-se agora que sejamos resilientes no sentido de recuperarmos o Rio Doce, que consumirá muitos recursos e deverá levar ainda muitos anos. Mas acredito que sim, é possível. O homem que destrói é o mesmo que possui inteligência para criar e reconstruir. Hoje fico por aqui. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente. Abel, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região.
Quarta-feira de sol com muitas nuvens e a gente torce que a chuva continue, né? Linhares mínima de 22, máxima 34 graus. Em Colatina, variação entre 21 e 35. São Mateus, mínima de 23, máxima 33 graus. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima também 33 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver que loja de artigos para pesca foi alvo de ação do Exército e da Polícia Civil aqui em Linhares. É um minuto só, a gente já volta. Uma tradicional loja de artigos para pesca, armas e munição no centro de Linhares foi mais uma vez alvo de ação da Polícia Civil e do Exército nesta terça-feira. A operação foi para cumprir uma ordem da Justiça. Quem passou pela Avenida Augusto Calmon, no centro de Linhares, na manhã desta terça-feira, percebeu uma movimentação diferente. O Exército Brasileiro e o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, o NUROC, realizaram uma ação que teve como alvo esta loja de artigos para pesca. Já é a segunda vez, somente este ano, que o estabelecimento é investigado. Os depósitos foram vasculhados e mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para o Batalhão do Exército em Vila Velha. Entre os materiais recolhidos estavam armas, munições e acessórios. A ação realizada hoje foi para cumprir uma ordem da Justiça, que determinou a suspensão do comércio de armas, munições e acessórios na loja. Diferentemente da primeira abordagem, o estabelecimento permaneceu com as portas abertas. As investigações sobre a venda ilegal de armas no Espírito Santo seguem sob segredo de justiça. Pois é, nós entramos em contato com a loja mostrada na reportagem, mas os proprietários não quiseram se pronunciar sobre o assunto. E quem passou pela linha verde, cartão postal aqui do bairro Lagoa do Meio, em Linhares, no final da tarde desta terça-feira, se surpreendeu com o mau cheiro e a sujeira provocados pelo esgoto que transbordou de uma adutora do SAAI. O local é bastante utilizado para caminhadas e foi só cair uma chuvinha agora à tarde para o esgoto transbordar. Segundo os moradores, o problema já é antigo e gera muito transtorno. A gente vê imagens aí do local, né? A água suja transbordando e as pessoas que fazem caminhada ali tentando desviar de toda essa sujeira, né? A Prefeitura de Linhares se pronunciou sobre o assunto e disse que está tomando providências. Olha, a Prefeitura enviou uma nota explicando o problema e disse que os vazamentos de esgoto acontecem porque há desníveis dentro da rede de esgoto construída na região. Para resolver o problema, segundo a Prefeitura, será necessário instalar bombas em vários pontos de visitação da rede para que o esgoto chegue sem vazamentos até um elevatório no bairro Interlagos. O projeto está sendo conduzido por meio de uma parceria entre o SAAI e a Secretaria Municipal de Obras. Sobre as manilhas na linha verde, o SAAI informa que provavelmente trata-se de esgoto clandestino. A autarquia trabalha para identificar os responsáveis pelas ligações indevidas. O mutirão de limpeza está em Pontal do Ipiranga. A limpeza na linha verde, segundo a Prefeitura, será realizada na próxima semana. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 440 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 323. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 364 a saca. A Prefeitura de Linhares convoca os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área de saúde e na função de técnico de enfermagem. Os aprovados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, munidos dos documentos de habilitação no prazo de 10 dias para assumirem a função. A Secretaria de Administração fica localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, no centro da cidade. E agora a gente confere o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HIE Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, daqui a pouquinho, a seleção brasileira entra em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo vai ser no estádio da Fonte Nova, na Bahia, certamente que com casa cheia. O que esperamos é que a seleção brasileira tenha apoio, gente. Eu concordo com o ala direita Daniel Alves que há muita pressão aqui e às vezes uma pressão negativa. Nós temos que compreender que esses jogadores só se encontram em aeroporto.
não há uma sequência de treinamentos para que eles cresçam taticamente nas partidas. Não é à toa que cada um joga muito bem em seu clube de origem. É o caso do Daniel Alves, joga muito bem, o Neymar, ambos lá no Barcelona, o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, o Douglas no Bayern de Munique. Eles não são ruins. E o Willian está sendo destaque lá no campeonato inglês. A questão é essa, assim como outras seleções também sofrem. Então a torcida tem que apoiar, né? Apoiar integralmente a equipe, incondicionalmente é o melhor termo. Se tiver que vaiar, que se vai após a partida, que se dê o veredito após a partida. Porque com essa corrente, com todo mundo apoiando, com a torcida vibrando, fica mais fácil a seleção ganhar confiança para não só vencer o Peru, como também jogar bem. As duas escalações ainda não foram oficializadas. Vamos conferir aí na tela os times prováveis para daqui a pouquinho. A seleção brasileira de Alisson, Daniel Alves, Miranda, Gil e Felipe Luiz. Depois, no meio de campo, Elias, Luiz Gustavo, Lucas Lima, Willian e Douglas ou Ricardo Oliveira, que vão fazer companhia a Neymar, titular absoluto, técnico Dunga. A seleção do Peru, time mais provável, Pene, Advíncula, Zambrano, o jogador Asquez e Iotun, que já jogou no Vasco da Gama, Tapia, Lobaton, Reina e Cueva, Farfán e Guerreiro, jogador do Flamengo, ou Raul Rui Dias. Técnico Ricardo Gareca, que teve passagem pelo Palmeiras. A arbitragem do jogo no apito, José Boitrago. Os assistentes, Eduardo Dias e Vilmar Navarro, ambos colombianos. Minha gente, nesse momento de economia um pouco mais retraída, de juros altos, todo cuidado é pouco na hora de fechar, principalmente uma compra a prazo, né, em que aos juros, né, tem um contrato a ser assinado, então todo cuidado é pouco. Para falar um pouquinho sobre esses cuidados, eu recebo o advogado especialista em direito do consumidor, Miguel Sabaini. Tudo bem, doutor Miguel? Tudo bem. Enfim, na hora de assinar um contrato, seja para qual produto ou serviço que esteja contratando, todo cuidado é importante, né? Sim, realmente. Na hora de comprar um produto, a nossa maior vontade é sair dali com aquela compra adquirida, né? Mas a gente não pode deixar passar as letras miúdas, né? Como diz o popular. De olho, né? Tem que ficar bem ligado e não deixar passar nada que possa ser prejudicial. Doutor Miguel, é comum, por exemplo, na compra de um carro, vamos tomar como exemplo um veículo, né? A gente viu que a taxa de juros subiu muito e na hora de negociar, o vendedor traz ali a informação da taxa de juros, o valor da prestação, são as informações básicas, né? Mas aquelas informações complementares, o vendedor não passa, elas estão no contrato, mas muitas vezes o consumidor não tem a oportunidade de ler esse contrato antes de assinar. Ele tem direito a ler esse contrato? É claro, tudo que você for assinar é recomendação. Inclusive, uma assinatura sua é muito difícil de ser desfeita na justiça, mesmo você provando, tentando provar que foi coagido, a sua assinatura ali passada no papel é dificílima de ser revertida. Então assine leia todo tipo de contrato que você vai assinar. Leia nas letras miúdas, leia nas caixas, leia em tudo que existe dentro daquele contrato para você ter certeza do que você está assinando. Nesses casos de financiamento de automóvel ou qualquer outro financiamento, a pessoa que ela não vai poder levar o contrato para casa para ler. Ela precisa ler ali mesmo. Ela pode, se de repente não tiver um conhecimento jurídico, de repente levar alguém para ajudá-la a identificar aquelas palavras, aqueles termos? Claro, claro. Num momento tão importante, quando você vai adquirir um bem de grande valor, se você não tem conhecimento, se você não tem uma fácil leitura, é sempre bom levar um amigo, um irmão, um filho, que possa avaliar melhor a situação para você e te passar as melhores indicações. Bom, correto. Existem também algumas taxas que os bancos acabam embutindo em alguns financiamentos, né? Taxa de abertura de crédito e por aí vai. É uma prática ilegal, imagino, não? É ilegal, é ilegal. Essas práticas se repetem há vários anos e, felizmente, nós já temos na nossa justiça um entendimento que se repete há 3 anos ou mais,
de devolução dessas taxas que são cobradas indevidas. E há um ano agora nós temos um reconhecimento de danos morais. Então, quem tem um financiamento de veículo que foi identificado nesse financiamento, tarifas indevidas, pode receber não só essas tarifas indevidas em dobro, mas agora também no entendimento mais recente, danos morais por ter sido enganado no seu contrato de financiamento. Mesmo o contrato já tendo terminado? Até 10 anos Até após 10 anos após o término encerramento do contrato. dos pagamentos das parcelas. Olha, a Justiça já tem esse entendimento. Então. Já tem esse entendimento sedimentado com decisão do STJ. Mas com tanta indenização que os bancos têm pago a consumidores que entram na Justiça, por que os bancos ainda insistem nessa prática ilegal? A indenização parece até ser alta, mas para os bancos não é. Os financiamentos têm batido recorde em cima de recorde e eles continuam cobrando em todos os financiamentos. É quase impossível não identificar uma tarifa ilegal nos financiamentos. É quase que certo, então, que uma pessoa que tenha tido um financiamento, essas taxas embutidas de maneira incorreta, ela tenha ganho de causa. A porcentagem de êxito é grandíssima. É uma das maiores porcentagens de êxito em diversos tipos de ações. Bom, quem passou por essa situação, então, é só procurar um advogado ou pode ela mesma procurar a própria justiça e resolver isso? Claro. O consumidor e o cidadão em geral tem o direito de ingressar no juizado especial por conta própria em causas de até 20 salários mínimos. Mas nesse tipo de causa mais complexa, que vista sob financiamento bancário, é altamente recomendável que o consumidor procure um advogado. Por quê? A permissão da lei é para somente entrar na justiça com um advogado. Se houver recurso ou se a pessoa tem interesse em entrar com recurso, ela vai precisar de um advogado. Então já aproveita e já entra logo. Já começa desde o início o processo com o advogado, que seus direitos vão ser garantidos desde o início. E vai ter menos trabalho também, né? Claro. Uma pessoa que não tenha conhecimento de direito, entrar com uma ação e acompanhar todo o processo por conta própria, ela tem grandes chances de perder alguns caminhos que o advogado sabe lidar melhor. Que maravilha. Vamos falar também de telefonia móvel. A gente viu o Ministério Público há poucos dias, né, conseguiu uma liminar da Justiça de uma grande operadora aí que estava suspendendo a internet dos clientes, foi multada, enfim, mas a empresa conseguiu reverter essa situação. Nesses casos, é direito também do consumidor, ele pode recorrer à própria justiça com relação a algum ou outro serviço que não está sendo cumprido, né, a partir do contrato que ele assinou? Claro. Essa ação foi proposta pelo Ministério Público e inicialmente conseguiu o resultado que era manter a internet dos consumidores dessa empresa de telefonia. Pois eles consideram, eles se pautam para bloquear a internet em uma resolução da Anatel. Contudo, existe o marco da lei civil, o marco civil da internet, que foi instituído em 2014, apenas um ano atrás, que determina que não pode haver nenhum tipo de bloqueio da internet, a não ser por falta de pagamento. Entendi. Ou seja, a operadora pode, no máximo, reduzir a velocidade da internet, mas não pode cortar completamente, que era o que ela vinha fazendo. Infelizmente, essa ação do Ministério Público caiu, mas isso não obsta o consumidor de entrar sozinho, independentemente, com sua ação ou no PROCON ou na Justiça para ter a sua internet restabelecida. E lutar pelos seus direitos aí, né? É claro. Inclusive, nós já temos entendimentos em diversas comarcas favoráveis ao consumidor, determinando que a internet seja mantida, não seja acessada, e inclusive também com a aplicação de danos morais à operadora. Agora, doutor, em relação a cartão de crédito, né, vamos falar, é um outro vilão, principalmente nessa economia que nós estamos vivendo agora, meio retraída e com juros bastante altos. Uma situação que o cliente, o consumidor, tem que ficar também muito ligado na hora de passar a usar um cartão de crédito, não é? É claro, o cartão de crédito hoje consome... é nele que são consumidos os maiores gastos da família, do cidadão, e se você for observar, o percentual de juros mensal dele é de 14%, às vezes até mais por mês, isso chega até 300% ao ano. Então, uma dívida de R$100 ao final do ano vira R$300, R$400. Isso é um valor altíssimo e deve ser usado com responsabilidade. Havia uma prática muito comum dos bancos enviar cartão sem o consentimento, ou sem um pedido do cliente. Isso é uma prática que já não é mais permitida, né? Não é permitida, é completamente proibida. Inclusive tem posicionamento do STJ. Se você recebeu qualquer tipo de cartão de crédito sem solicitação, isso é automático. Você tem direito a dano moral. Você entra na justiça com esse comprovante, com o cartão que você recebeu, e o banco vai ter que provar que você que solicitou.
se você não solicitou, obviamente, tem uma grande porcentagem de êxito nessa causa. Joia. Doutor Miguel, eu quero falar também sobre essas compras pela internet, né? Hoje a gente vive num país cada vez mais interligado, a internet é uma realidade. E hoje se compra pela internet, assim, de maneira muito comum. Tem que ter muito cuidado também, né? Claro, tem que ficar atento. E como é que funciona essa questão, por exemplo, do contrato? As regras são as mesmas para uma compra numa loja fixa, por exemplo? A grande diferença da compra numa loja virtual para uma loja fixa é que na loja virtual você não tem o tato com o produto. E a lei protege o consumidor nesse sentido, pois você tem 7 dias depois de recebido o produto para avaliar, é o tempo de reflexão. São 7 dias para você ver se você gostou ou não daquele produto. Se nesses 7 dias você tem o desejo de devolver, você pode devolver esse produto sem custo explicação algum. Sem justificar, eu não gostei da cor, não gostei disso, então não precisa justificar. Eu simplesmente quero devolver esse produto. Isso somente nas compras pela internet e nas compras por telefone ou por catálogo, que você não pegou no produto. Nas lojas físicas, isso não existe. Tem muita gente que confunde até, né, e acha que porque comprou um produto numa loja, fui ao centro de Linhares, comprei um produto, cheguei em casa, não gostei, vou devolver. Isso não funciona, não é assim. Não existe essa obrigação para o lojista. E quando o lojista, inclusive, recebe o produto como troca, dando o valor daquele produto como entrada em outro produto, que você vai pagar a diferença, ele faz isso por mera liberalidade, porque ele quer manter o cliente. Por gentileza, né? O comerciante não tem obrigação de fazer esse recebimento. Tá certo. Agora, se o produto não apresenta defeito, é claro. É claro. Agora, com relação àqueles produtos que ficam na vitrine, como troca de mostruário, produtos que estão ali em liquidação, o cliente tem o direito de fazer uma troca numa loja física? Claro. Todas as leis para os produtos novos, comuns, que não são de mostruário, vale também para os produtos de mostruário. A grande diferença é que, às vezes, colocam um consumidor para assinar: eu aceito o produto no estado em que se encontra. Isso não pode acontecer. Se há algum defeito, deve ser discriminado. Existe um arranhão na lateral do produto. Esse esse notebook tem um defeito no teclado. A pessoa tem que assinar que está ciente daquilo. Pois somente assinar que está ciente, aceita o produto no estado em que se encontra, você está aceitando qualquer tipo de defeito. É relativo também esse entendimento. Isso não é válido. Você tem que discriminar exatamente quais são os defeitos daquele produto. Um arranhão, uma falha em uma peça, uma falha em outra peça. Linhares também nos últimos anos tem abarcado e tem recebido grandes empreendimentos e lojas de grandes redes nacionais e até internacionais, né? Eu comprando um produto numa loja que existe aqui, eu compro em outra cidade, eu posso fazer a troca na minha cidade? Isso é possível sendo da mesma rede? É por liberalidade do comerciante. Isso vai depender da autorização. Não é obrigado. Ele vai depender de aceitação do comerciante. Fui passear em São Paulo, vi uma loja lá que existe também em Linhares, comprei um produto. Chegando em Linhares, eu quero trocar esse produto na loja aqui. Ele não tem obrigação de fazer isso. Não tem obrigação. Não tem obrigação. Tá joia, né? São algumas dúvidas que a gente tem, nunca é demais relembrar. A orientação que o senhor dá agora, fechando a nossa entrevista, né, final de ano, em que as pessoas querem presentear, querem comprar, usar o 13º e às vezes até extrapolar esse dinheirinho extra aí. Quais os cuidados que a gente deve tomar nesta reta final de ano aí, doutor Miguel? Os grandes cuidados que mais devem ser lembrados são os cuidados para a compra pela internet. Hoje a internet é um meio de compra muito confiável, porém nos sites confiáveis. Se você não conhece aquele site, pergunte a amigos, pergunte a algum conhecido mais próximo se já ouviu falar daquele site. Se ainda assim não tem segurança, procure no próprio meio de busca da internet, joga o nome daquele site, pergunte se é confiável, vão aparecer diversos históricos. Tem sites especializados em criar histórico de confiabilidade de outros sites, e aí identificam eles como diamante, gold, dão uma credibilidade para os sites que a gente não conhece. E sempre tomar cuidado com aqueles sites que não aceitam nenhum tipo de pagamento a não ser pagamento por boleto. Isso tem diversos históricos de sites que fazem fraude, e 90% deles eles só aceitam pagamentos por boleto. Por quê? O cartão de crédito é um meio mais seguro de pagar,
Se você perceber que foi enganado, você tem como fazer o estorno. Sim, por boleto, é dificílimo fazer esse estorno. Então quem tem essa má intenção de fraude, só aceita pagamento por boleto bancário. Resumindo, na dúvida é melhor não fazer a compra, né? Tem que estar muito seguro. Na dúvida é melhor não comprar, mas você tem meios de buscar uma segurança. A internet hoje é também bastante segura. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Miguel Sabaini, que é advogado, especialista em direitos do consumidor, falando um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter aí ao assinar um contrato, ao assumir uma dívida, né? Porque aí você pode ter um grande problema. Doutor Miguel, obrigado pela presença aí, viu? Eu que agradeço. Olha, minha gente, essa edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal. O e-mail é esse aí, ó, pautalinhares@redesim.com. Todo o nosso conteúdo, entrevistas, vídeos, reportagens estão nas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone é esse aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.